Muito bem, pessoal, nós vamos agora para a nossa segunda parte da aula de propriedades coligativas, onde vamos trabalhar as fórmulas que nós usamos nesse assunto. Na verdade, nós vamos usar só duas formulazinhas bem simples. O livro, ele traz várias fórmulas, porque, na verdade, ela se desmembra ou ela se desdobra em cada uma das propriedades. Mas para você entender essas fórmulas que nós vamos utilizar, para a tonoscopia, embora nós tenhamos uma fórmula, o Enem não fala, não traz a respeito de fórmulas da tonoscopia nas suas questões, tá certo? Por isso eu não vou trabalhar com ela aqui. Vamos focar naquilo que o Enem tem pedido nas últimas edições. Tranquilo? Então vem comigo, ó. Para você entender as nossas fórmulas, que são bem simples. Eu quero apresentar para você dois químicos importantes que trabalharam com a análise dessas propriedades coligativas. O primeiro foi um químico francês chamado François-Marie Raoult, conhecido simplesmente como Raoult. Ele trouxe uma lei, uma abordagem que ficou conhecida como Lei de Raoult, mas seria François, o nome dele, François-Marie Raoult, tá bom? Veja só, eu fiz aqui um gráfico parecido com aquele que a gente fez das curvas, certo? Onde a gente tem a pressão em ATM, pode ser milímetro de mercúrio, não tem nenhum problema. Eu coloquei aqui o número 1 ATM, que é nível do mar, poderia ser 760 milímetros de mercúrio, poderia ser 10 a 5 Pascal, sem nenhum problema, tá bom? A ideia é que você entenda que aqui, onde eu passei esse tracejado, nós temos o nível do mar, tá bom? Veja que eu desenhei nesse gráfico dois tipos de curvas. Eu coloquei aqui, ó, como se fosse, não sei se você consegue ter essa percepção, como se fossem duas taças, uma dentro da outra. Eu acho que está parecendo mais uma flor, assim, mas seria essa a ideia. Uma taça pequena dentro de uma taça maior. Essa taça interna, eu não sei como é que está a coloração aí, por conta da webcam, mas essa taça interna, ela é azul, eu usei o pincel azul. E essa de fora, eu usei o pincel preto, não sei como é que tá para você. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui essa taça azul, essa curva azul, vixe, até botei o dedo aqui, passei aqui sem querer. Pronto, completei, tá? Ela representa a água pura. Como assim, David, a água pura? Veja se você consegue perceber aqui, ó. A água pura, que é essa taça interna, esse desenho de dentro, ao nível do mar, veja, ele tem ponto de congelação 0 grau. E o ponto de ebulição, que é bem aqui, ó, dessa taça interna, 100 graus Celsius. Então, essa água, ou essa curva, representa a água pura. Tranquilo? Muito bem. Existe uma região bem aqui, ó. Existe uma região bem aqui, se nós falarmos só dessa taça interna, em que nós temos o encontro de 3 curvas diferentes em um mesmo ponto. Essa região aqui, ó, que é a uma determinada pressão e temperatura, esse ponto aqui, eu vou trazer até para cá, eu vou esticar. Ele é chamado de ponto triplo. O que é esse ponto triplo? Que toda substância vai ter. Todas as substâncias têm o seu ponto triplo. Esse ponto triplo é uma pressão e uma temperatura tal que naquela pressão e naquela temperatura, os 3 estados físicos daquela substância, sólido, líquido e gasoso, coexistem. Vixe, professor, que negócio maluco. Como assim? É uma pedrinha de gelo que embaixo está derretendo, em cima ela está evaporando? Não. Por exemplo, existem alguns lugares da Antártida que você tem no mesmo ambiente a água no estado líquido, o bloco de gelo, que nós chamamos de iceberg, e temos vapor de água ali. O que é que está acontecendo? Agora, imagine aí um iceberg, ok? Flutuando na água, a maior parte é embaixo, né? É só a ponta em cima e você tem o vapor de água naquela região.
Se naquele ambiente tiver uma temperatura e uma pressão específicos, nós vamos ter ali a água congelando, o gelo derretendo, a água evaporando e o vapor condensando com a mesma velocidade, num equilíbrio. Então, visualmente, parece que não está acontecendo nada. Mas está acontecendo uma mudança de estado físico ali na mesma velocidade. Então, a quantidade de água sempre vai ficar com o mesmo volume, o bloco de gelo vai ficar sempre com a sua mesma massa, e nós teremos sempre a mesma quantidade de vapor de água naquela região. Não porque não está acontecendo nada, mas porque as mudanças de estado físico estão acontecendo com a mesma velocidade. E isso é possível e acontece quando nós submetemos aquela matéria a um ponto de pressão e um ponto de temperatura específicos. E esse ponto é chamado de ponto triplo. É lógico que com as mudanças bruscas de temperatura que acontecem em algumas regiões e tal, nós sabemos que o gelo derrete com mais velocidade do que dá tempo da água repor, congelando e mantendo a massa sempre com a mesma quantidade, tá bom? Mas isso aqui são questões ambientais, o importante aqui é entender esse ponto triplo. Muito bem, então a água, 0 e 100. Vou chamar de taça, tá bom? Essa taça que eu fiz por fora, ela representa um experimento desse químico chamado Raul. Ele fez o seguinte, ele foi ao nível do mar, sabendo que a água pura ao nível do mar é 0 e 100, ele levou para o nível do mar, para fazer esse experimento, uma solução, vou escrever de preto, tá? Aqui, tá? Então, vou fazer assim, ó, aqui é a água pura, e aqui ele fez uma solução de quê? Água com açúcar, uma solução de glicose, solução aquosa de glicose. Mas quanto de glicose ele colocou? Ele colocou uma solução, 1 molar de glicose. E aí eu vou colocar a letra aqui para você lembrar. 1 molar de glicose. Se você compreendeu as concentrações que nós vimos nas aulas anteriores, eu vou escrever aqui embaixo. A molaridade, o W, é o número de mol do soluto pela massa da água em quilograma. Tranquilo? Que a gente pode desmembrar nessa fórmula aqui, ó. Massa do soluto, massa molar do soluto, massa do solvente em quilo. Se eu tenho uma solução que é 1 molar de glicose, significa que eu tenho 1 mol de glicose em 1 quilo de água, em 1 litro de água. E quanto é 1 mol de glicose? Bom, a massa molecular da glicose, C12H22O11, aqui a massa molar da glicose é de 342 gramas por mol, em 1 quilo de água. Lembra que a água deve ser expressa em quilogramas? Então, em 1 quilo de água, que é 1 litro de água, por causa da densidade, que é 1 grama por ml. Então, para nós termos 1 molar de glicose, significa que a massa do soluto é exatamente 342 gramas. Então, resumindo, Raul foi para a praia e diluiu na água 1 mol de glicose, ou seja, 342 gramas de açúcar em 1 litro de água. E observou o processo de congelamento e o processo de ebulição desse 1 molar de glicose. E nós já tínhamos visto na aula anterior, nós sabemos que a água congela a 0 ao nível do mar e o ponto de fusão, e ela congela abaixo de 0 ao nível do mar e entra em ebulição acima de 100. Então veja, ele percebeu que o ponto de congelamento da solução 1 molar de glicose não era 0 grau. Essa quantidade que corresponde a 1 mol
ela congelava a menos 1,86 graus Celsius. Uma diferença no congelamento em relação à água pura de 1,86. Enquanto a água entrava em ebulição a 100 graus Celsius, 1 molar de glicose entrava em ebulição a 100,52 graus Celsius, ou seja, 0,52 de diferença. Aí ele disse, eu vou fazer o seguinte, no lugar de colocar 1 molar de glicose, eu vou colocar 2 e observar o congelamento e a ebulição. Aí dobrou esse valor, dobrou 1 molar de glicose e viu que essa diferença aqui, ó, de 0,52 dobrou. E essa diferença de 1,86 dobrou também. Aí eu vou colocar 3 molar, triplicou esse valor. Essa diferença triplicou, essa diferença triplicou. Conforme ele foi aumentando, essa diferença foi aumentando na mesma proporção. Então ele desenvolveu uma fórmula matemática para explicar que todas as vezes que ele trabalhava, que ele mudava a proporção da molaridade da solução, essa variação de temperatura acompanhava essa alteração. E aí, eu vou trazer para cá, a primeira fórmula que ele trabalhou é assim, é falando da ebulição. Ó, a variação do ponto de ebulição, que é essa aqui, ó. Isso aqui é a variação da temperatura de ebulição. Ela é fixa, ela é 0,52 para cada molar de glicose. Então ele colocou assim, ó, a variação da temperatura de ebulição é a constante ebuliométrica ou constante ebulioscópica. Professor, o que é essa constante? É essa aqui, ó. No caso da ebulição, essa constante é uma variação de 0,52 graus Celsius. Para quê? Para cada molar de água que ele utiliza, certo? Então, essa constante aqui, ó, eu vou até deixar aqui em cima, ela vale 0,52 graus Celsius para cada molar de glicose. Vezes, ou seja, ela muda conforme eu altero a molaridade. W. Tranquilo? A mesma coisa vai fazer para o congelamento, é a mesma fórmula, eu vou mudar só a letra. A variação da temperatura de congelamento vai ser a constante crioscópica ou criométrica. Professor, qual é o valor dela? É essa diferença para cada molar de glicose. Ela é 1,86. Veja que ela é valor absoluto, ela não é negativa. Por quê? Porque é uma variação, é quanto variou daquele valor de 0 grau, tá bom? Vezes a molaridade. Em resumo, a gente diz que a fórmula é só assim, ó, ΔT é igual a KW. O K vai depender se eu estou analisando o congelamento ou se eu estou analisando a ebulição. Aí a gente vai colocar 1,86 se eu estiver analisando o congelamento e vou colocar 0,52 no lugar de K se eu estou analisando a ebulição. Professor, e esse W? Esse W é essa fórmula aqui, ó, que eu acabei de colocar. Mol do soluto pela massa do solvente em quilos, ou então essa aqui que é a mais comum, ó, da gente utilizar. Vou até separar ela aqui, ó. Esse W é a fórmula da molaridade, onde a massa do soluto é em grama e a massa da água deve ser em quilograma. Geralmente vem em grama a massa da água. Tranquilo? Muito bem. Agora a grande pergunta é, professor, tudo bem, é glicose. Glicose não vira íon. Mas e se eu colocar íon, uma substância iônica? Se fosse sal de cozinha, lembra que sal de cozinha vira Na+ e Cl-? Seriam os mesmos valores para o congelamento e para a ebulição? Não, seriam maiores por causa dos íons. Quem chegou a essa conclusão
foi esse outro químico aqui, ó, chamado ou conhecido simplesmente como Van Hoff. O nome correto dele é Jacobus Henricus Van Hoff. Van Hoff fez o mesmo experimento que Raoult fez, mas no lugar de colocar um molar de glicose, ele colocou de sal de cozinha, de uma substância que em água produz íons. Então, para você entender o que aconteceu, você precisa lembrar de um processo importantíssimo chamado de dissociação dos sais. Lembra? Transformar em cátion e ânion. Aí eu coloquei essas 4 substâncias para ensinar ou relembrar vocês de como fazer esse processo. Então, olha só, todos os solutos iônicos são divididos em 2 partes. O primeiro elemento, que está à esquerda, que é sempre um metal, e o resto. Então, veja, eu tenho aqui, ó, eu vou separando para você entender. O primeiro elemento e o resto. Esse primeiro elemento é o sódio. O resto é o quê? Cloreto. O que eu chamei de resto, que é o ânion, ele pode ser feito de um elemento ou mais. Pode ter parênteses ou não. Eu coloquei aqui um exemplo de cada, tá? Então, beleza. Eu tenho um sódio e o resto é cloro. Nesse segundo, o primeiro elemento da esquerda é o cálcio. O que eu tenho depois? Cl. Aqui, veja que eu tenho parênteses. Então, o primeiro elemento aqui é o alumínio, e o resto, o que sobra, é o que está dentro dos parênteses, que é o quê? O SO4. Entendeu? Então, quando tiver parênteses, o segundo membro dessa fórmula é o que está dentro dos parênteses. Beleza, esse aqui é o K. Aí você diz, professor, ele não está dentro dos parênteses. Então, se não está dentro dos parênteses, tudo que sobrou é uma coisa só. Então, aqui é também o SO4. Tá vendo? Então, ou é tudo que está só dentro dos parênteses. Veja que eu não coloquei esse 3 aqui, ó. Tá? Então, quando nós não tivermos parênteses, como se for com 2 elementos, tá? Não tem parênteses, um elemento. Não tem parênteses, um elemento. Tem parênteses, trata isso como se fosse uma coisa só. Coloquei só o SO4, não coloquei o 3. Tem mais de um elemento, mas não tem parênteses, automaticamente você vai imaginar que isso aqui tem parênteses e aqui fora é o número 1. A gente não precisa colocar, mas fica mais fácil de você entender. Por isso que eu coloquei esse negócio todo aqui. Tranquilo? Muito bem. Agora, veja, embaixo de cada elemento nós temos números. Veja só, vou colocar de vermelho. Aqui é 1, aqui é 1. Quando não tem nada é 1, você sabe, né? Aqui é 1, aqui já tem, é o 2. Aqui é 2. Vixe, David, e agora desse outro negócio? Eu olho para o que está fora dos parênteses, ó. Aqui é 3. Tranquilo? Aqui, 2. Esse não tinha parênteses. De novo, se depois do primeiro elemento você tiver o resto feito de 2 elementos, coloca parênteses e coloca o número 1 fora para você entender que esse negócio aqui é uma coisa só. Tranquilo? E o que tem lá fora é o número 1. Perfeito? Vamos lá. Então, esses números aqui, ó, eles que são chamados de índices, eles servem para 2 coisas. Primeiro, para dizer quantos elementos da esquerda nós temos na hora que quebra. Como assim, David? Ó, eu tenho quantos sódios aqui? 1. Coloco aqui. Quantos cloros? 1 também. Além de dizer qual é a quantidade de elementos da esquerda, na regra da tesoura que a gente aprende lá no primeiro ano, ele serve para explicar, para expressar as cargas elétricas, onde o elemento da esquerda sempre é positivo e o da direita sempre é negativo. Então vamos lá, esse 1 do cloro, ele diz qual é a carga do sódio, mais 1.
Esse 1 do sódio diz quanto é a carga do cloro, menos 1, ou só o sinal de menos. O 1 do cálcio serve para duas coisas. Dizer quantos cálcios eu tenho nessa fórmula, tenho só 1, e qual é a carga do cloreto, menos 1. Esse 2 que está aqui serve para dizer quantos cloros eu tenho e qual é a carga do cálcio. Eu acho que você já pegou a ideia, né? Mas vamos terminar. Esse 2 aqui serve para dizer quantos alumínios eu tenho e qual é a carga do SO4, que é um negócio só. Esse 3 fora dos parênteses serve para dizer quantos SO4 eu tenho e qual é a carga do alumínio. E por último, esse 2 serve para dizer quantos átomos de potássio eu tenho e qual é a carga do SO4. E esse 1 do lado de fora, porque eu coloquei os parênteses porque não tinha, ele serve para dizer quantos SO4 eu tenho e qual é a carga do potássio. Eu acho que deu para você entender, na verdade, para você relembrar, porque você viu esses assuntos no ano passado. Pois bem, esses valores que eu coloquei aqui em vermelho, do balanceamento, que vocês conhecem, a Van Hoff percebeu que, quando ele pegou 1 molar de glicose e percebeu que era 100,52, e quando ele fez a experiência com sal de cozinha, por exemplo, ele viu que não era 100,52 de diferença, não era 0,52 de diferença, era um valor maior. Então ele pensou, mas por que é que deu um valor maior colocando um ácido? Já sei, porque essa substância produz íons, e a presença desses íons é como se tivesse uma concentração a mais. Lembra que quanto mais concentrado, mais longe de 100? Então, a quantidade de íons ali deixou mais longe de 100. Então, a presença desses íons presentes na solução, ele chamou de fator Van Hoff, ou fator de correção, e representou pela letra I minúscula. Então, o que é esse fator de correção? Esse fator Van Hoff é o número de íons totais que as substâncias produzem. Então, nós poderíamos dizer assim, qual é o fator Van Hoff do sal de cozinha? 2. Por que 2? Porque ele tem um cátion e um ânion, 2. Qual é o fator Van Hoff ou fator de correção do cloreto de cálcio? 3. Tem 3 íons. Tem um íon de cálcio, 2 íons de cloreto. Entendeu a ideia? Qual é o fator de correção do sulfato de alumínio? O fator de correção do sulfato de alumínio, vou colocar aqui, é 5. 2 íons de alumínio, 3 íons de sulfato. E por último, o fator de correção do sulfato de potássio? 3. São 2 íons de cálcio, 1 íon de sulfato. Então, 3. Como é que a gente faz isso? Nós vamos imaginar que quando eu coloco um soluto na água, um soluto iônico, ele vai se dissolver 100%. Não vai ficar nenhuma substânciazinha sem sofrer a dissociação. David, mas pode acontecer a gente ter uma substância que não se separa para virar íons completamente? Tem sim. E quando não acontecer isso, por exemplo, de se dissolver completamente, aí existe uma formulazinha para nós encontrarmos o fator de correção quando ele não se dissocia 100%, certo? Qual é essa fórmula? O fator Van Hoff vai ser 1 menos alfa. David, o que é esse alfa? Alfa é o grau de ionização. Por exemplo, do 100% que eu coloquei na água, da quantidade que eu coloquei, 80% sofreu dissociação. Então, esse alfa aqui, 80%, 80 dividido por 100, 0,8. Então, eu coloco aqui 0,8. Tranquilo? A letra Q representa, é 1 menos o Q, que é a porcentagem que sofre dissociação. Ele tem o símbolo da porcentagem, a gente pega o número e divide por 100 e coloca o decimal aqui. Esse Q é o número de íons que são produzidos. Por exemplo, se for o sal de cozinha, Q é a quantidade de íons.
Q da palavra quantidade de íons, tá? Então, Q menos 1. Aí a gente só joga na fórmula. Ah, então, peraí, o sal de cozinha dissolveu 80%. Beleza. Então, para encontrar o fator de correção real de uma substância que não é 100%, nós teríamos 1 menos 0,8, abre parênteses, 2 menos 1. E aí desenvolve o cálculo e encontra a letra I. No livro de vocês do terceiro ano, só tem uma questãozinha que não é de Enem, não é de vestibular, não é de ninguém. Foi o autor do livro que propôs. É a última questão das atividades de aprofundamento, que é a questão 4. Ele diz que é 90%, certo? O grau de ionização, então seria 0,9 o valor de alfa, e ele disse que é o ácido clorídrico, o HCl. Então, o HCl tem 2 íons, que é o H+, e o Cl-. Ele é igual ao sal de cozinha. Então, o valor de Q seria 2. Aí, desenvolve o cálculo, você vai chegar à resposta de 1,9. Desenvolve depois aí, ou então dá uma pausinha nesse vídeo e faça a questão 4 do aprofundamento, da página de número 78. Tá certo? 78 de aprofundamento é a última, é a quarta, está lá embaixo, utilizando essa fórmula, certo? Vou já colocar os dados aqui, ó. Ele diz que é 90%, então fica 0,9, e o Q aqui é 2. Aí você faz a conta e encontre aí o valor de I e assinala a alternativa correta. Mas no Enem não tem isso, tá bom? Então veja, a diferença aqui, nessa variação de temperatura de ebulição e de fusão, essa diferença vai aumentar se nós tivermos íons. David, o que é que muda na minha fórmula? Olha como é simples. Você vai fazer o seguinte. A única coisa que você vai fazer, quando você for ler as questões, é verificar se o soluto é iônico ou não. David, como é que eu faço para saber se o negócio é iônico ou não? Você tem que identificar pela fórmula se é um ácido, uma base ou um sal. Se for um ácido, uma base ou um sal, esses 3 tipos de espécies químicas, de funções químicas, são solutos iônicos. Então, eles vão virar íons, aí você vai ter que desmembrar para ver quantos íons totais. No caso do Enem, sempre é de alfa, de dissolução 100%. Não se preocupe com essa fórmula. Vixe, tem que decorar? Não. Certo? Pois bem, se não for iônico, é fácil. Ou seja, quando não é ácido, base nem sal, as 2 fórmulas estão aqui. Normal, tranquilo. David, e se esse negócio tiver 2 íons, 3, 5, como você mostrou aí? Você faz o seguinte, ó. Você acrescenta no final da fórmula, nos cálculos, o número de íons que a substância produz. Só isso. Então, se for sal de cozinha, é a mesma fórmula, mas eu multiplicaria aqui por 2, porque o fator de correção do sal de cozinha é 2. Aqui, se eu fosse analisar o congelamento, se for açúcar, eu não coloco o I, porque o açúcar não vira íon. Mas se eu for trabalhar o congelamento de uma substância iônica, eu vejo quantos íons ela produz e multiplico aqui. Tem que ser na fórmula? Não. Você pode fazer normal e multiplicar o resultado final. Tanto faz, do jeito que você achar mais confortável para você na matemática. Tá bom? Então, nós temos só uma fórmula. ΔT é igual a KW. Vai ver se a gente analisa. O valor de K vai depender se você está analisando o congelamento ou então a ebulição. Se for congelamento, esse valor de K é 1,86, módulo. E se for ebulição, 0,52, também em módulo. Se o soluto for iônico, você acrescenta à fórmula o fator Van Hoff, fator de correção, que é o número de íons que aquele soluto que o problema deu para você está produzindo. Então, essa é a nossa parte 2. Eu vou fazer a gravação da terceira parte, que é a osmoscopia, ou então chamamos de osmose. Vamos lá.